Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a transformarem o seu sofrimento emocional e se tornarem pessoas com mais harmonia consigo mesmas e também com o universo. Então hoje eu vou abordar o tema resistências para a saúde emocional. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias ideias, das várias reflexões e dicas, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Oi, Nikeber, pontual hoje. Bacana, Nikeber, cheguei no tempo, muito legal. Leonice Maria Viana, boa noite. Boa noite, Leonice. Boa noite, mãe. Entrou aqui também. Ana Maria Kolernik, boa noite, sempre muito grata. Muito obrigado, Ana Maria. Muito grato também. Andréia Vieira disse boa noite, Hugo. Boa noite, Andréia. Elza Dias Nubuchique, boa noite também. A Elza. Ana Eurides da Silva também disse boa noite. Boa noite a vocês. Sejam todas bem-vindas. E sejam todos bem-vindos. E a partir da semana que vem, eu vou continuar com as lives todas as segundas-feiras, às 19h19. Por que resistimos em aceitar algumas dificuldades da vida e aceitamos as situações que nos dão prazer? É que as situações que nos dão prazer, além de nos deixar felizes, está alinhado com o pensamento de algumas pessoas que acham que Deus tem a obrigação de nos atender em todas as nossas dificuldades. Ao contrário das situações de dificuldades que nós temos resistências com relação a ela, porque as dificuldades dão mais trabalho para nós resolvermos. E também, seguindo a mesma linha de raciocínio que eu comentei agora, algumas pessoas acham que Deus deveria tirar todos os problemas do seu caminho. Ou seja, ainda não temos o real entendimento do porquê as adversidades são colocadas no nosso caminho. E tendemos a colocar uma resistência em aceitar essas dificuldades que nos impede de ter uma saúde emocional. Então a resistência nos impede de ter a saúde emocional. A resistência de querer evitar todas as dificuldades, né? Então a ideia é que as dificuldades estão aí para que nós possamos crescer, possamos aprender com essas dificuldades. Até eu comentei em um dos vídeos, num livro publicado pela psicóloga norte-americana Helen Wambach, no livro Vida Antes da Vida. Ela publicou esse livro em função de uma pesquisa que ela fez com pacientes envolvendo terapia de regressão de memória. Então ela trabalhava com terapia de regressão de memória para atuar com determinados traumas de pessoas, procurando resolver os problemas traumáticos das pessoas. Em algumas situações ela percebeu que quando havia regressão de memória, ela regredia não apenas para essa encarnação, mas também para as encarnações anteriores. Inclusive, uma das perguntas que ela fez nessa pesquisa, né, enquanto as pessoas estavam passando pelo processo de terapia, ela perguntou para esses pacientes: com que objetivo você reencarnou? Então, fazendo um resumo, né, as pessoas responderam que reencarnaram para crescer espiritualmente, para servirem de orientação às outras pessoas, ou para desenvolver experiências de aprendizado sobre si mesmos e também sobre a vida. Pessoas reencarnaram para se harmonizar com familiares. E pessoas reencarnaram para cultivar valores de amor, aprendendo a se doar. Tentar vencer o medo, o materialismo, a humildade. E a psicóloga resume tudo isso falando que as pessoas basicamente tinham como objetivo reencarnar para aprender a se relacionarem com as outras pessoas, a amarem sem exigências e sem possessividade. Então, muitos de nós reencarnamos e passamos por várias dificuldades, e essas dificuldades foram causadas em função dos nossos erros de reencarnações passadas ou mesmo dessa encarnação. E aí buscamos a reparação através das dificuldades que aparecem.
Então, antes de reencarnar, nós pedimos dificuldades, pedimos doenças, pedimos uma vida de amarguras, pedimos cicatrizes, pedimos marcas. É parecido com aqueles projetos que a gente faz no final do ano para o ano seguinte, ou alguns projetos que nós definimos para o futuro. Por exemplo, segunda-feira eu começo meu regime. Então, antes da reencarnação, nós também temos alguns projetos, fazemos alguns projetos para que nós possamos reencarnar e podermos melhorar. Só que depois que nós reencarnamos, na maioria das vezes, recusamos a lição, não aceitando o remédio que nos está sendo dado. É a mesma coisa que para fazer o regime é necessário nós renunciarmos a algumas coisas que nós gostamos. Então tudo tem um lado da moeda. É necessário renunciar para poder ganhar em outras coisas. E assim nós tentamos adiar as realizações que tínhamos planejado antes, porque queremos continuar realizando aquilo que nós gostávamos, ou aquilo que nós gostamos. E esquecemos daquela frase de Paulo de Tarso: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é por esse motivo que nós nos vemos em situações onde nós vamos construindo proteções para nos defender das dificuldades de fora. E quando nós construímos essas proteções, nós erguemos como se fossem paredes à nossa volta, onde nós mesmos nos aprisionamos, até dentro do próprio lar. Então há situações onde a fuga do trabalho, do sacrifício, como se os nossos lares fossem um oásis, onde nós pudéssemos desfrutar da alegria. Nós podemos até criar um certo conforto, uma beleza, uma conveniência, mas nós não podemos criar o bem-estar, porque o bem-estar, ele ocorre interiormente. É de onde nós criamos a experiência humana. Sem o contato com o mundo externo, dificilmente vamos ter a experiência humana, porque o bem-estar ocorre somente interiormente. E quando nos nossos lares começam a aparecer as provações, as enfermidades, os sofrimentos físicos ou sofrimentos morais, nós começamos a questionar a proteção de Deus ou a proteção do universo, que não puderam nos prevenir nem evitar que essas coisas que nós achamos ruins aconteçam na nossa vida. E com o tempo, esse oásis imaginário, que no início servia de resistência, servia de proteção, vai se transformando em cubículos de desespero e também de desilusão. E nesse momento, quando nós começamos a questionar Deus, começamos a questionar o universo, podemos refletir como se sentem aquelas mães devotadas quando têm algum filho em caminhos tortuosos. Como será que elas lidam com essa situação? Ou pais amorosos que veem um filho ou veem uma filha internada em hospital, tendo que passar por alguma cirurgia de uma doença grave. Ou mesmo os filhos afetuosos, quando se deparam com os pais com doenças infecto-contagiosas, que são colocadas em locais de isolamento. Então, todos eles trocam carinho entre eles. Ou carinho físico, ou carinho através de palavras. Porém, todos eles continuam mentalmente conectados aos que mais amam, orando e trabalhando para que eles retornem para casa. E da mesma forma, Deus e o universo nos envolvem para que nós possamos passar pelas provações e retornar para o nosso caminho. Então, ao invés da revolta, ao invés da rebeldia, ou ao invés do desalento, que faz com que nós aumentemos ainda mais as nossas dívidas, por exemplo, se nós somos impulsivos, nós podemos, por exemplo, cometer algum crime ou alguma falta grave. Se nós somos impacientes, podemos cair no desespero, onde nós perdemos a oportunidade de servir. E se nós nos mantemos na tristeza, nós desvalorizamos as sugestões com
oportunidades de autossuperação. Agora, se nós somos ingratos, nós apedrejamos pessoas e os serviços realizados por elas. Se nós somos indiferentes, nós fugimos aos avisos, escapando das orientações que renovaria os nossos destinos. Então, ao invés de utilizar da revolta, da rebeldia e do desalento, nós podemos agir com prudência. Nós recebemos o sofrimento como o ceramista que encontra no fogo o único recurso para deixar um vaso mais sólido e mais belo. Nós vemos a tempestade que vem de vez em quando, ela serve para quê? A tempestade, ela serve para purificar o ar, para fazer limpeza do solo, limpeza do ambiente. E aí podemos ver no sofrimento uma porta de acesso para o nosso engrandecimento. Aqui vamos ver quem entrou aqui. Zilda Gama disse: olá, boa noite, Hugo. Boa noite, Zilda. Zilda Lima. Sônia Silva, boa noite, meu amigo Hugo. Boa noite, Sônia, minha amiga. Tudo bem? Fátima Chaves, boa noite. Eu sei que tudo que passo tem um sentido, porém me questiono se tem algum valor se não lembro os erros de tempos que não lembro. Bacana essa pergunta, viu, Fátima? Então, muitas vezes, nós estamos passando por sofrimentos, só que nós não sabemos por que estamos sofrendo, porque nós não lembramos o que nós provocamos. Ou seja, nessa vida ou em vidas anteriores, né, em reencarnações anteriores. Então, como compreender esses sofrimentos que estão acontecendo? Bom, primeiro que nós esquecemos temporariamente o que nós passamos em reencarnações anteriores, porque se nós tivéssemos acesso a reencarnações anteriores, nós poderíamos nos tornar ou muito orgulhosos ou mais traumatizados ainda pelos erros que nós cometemos. Então, por isso que Deus nos permitiu esquecermos das vidas anteriores. Nós não temos o acesso, nesse momento, às vidas anteriores. Agora, com relação aos sofrimentos que nós estamos passando agora, eles têm muito a ver com as coisas que nós precisamos aprender com elas. Então, muitas vezes, quando os pais pedem para os filhos algumas coisas, os filhos não entendem todas as coisas. Porém, se o filho for obediente, se não for rebelde, vai realizar as coisas e com o tempo vai entendendo o porquê de tudo aquilo. Então, normalmente os nossos sofrimentos, eles aparecem e muitas vezes quando nós não entendemos por que o sofrimento está acontecendo, é porque estamos olhando apenas para o sofrimento. Então, experimente um pouquinho, afastar um pouquinho do sofrimento e procurar entender o que esse aprendizado, aliás, o que esse sofrimento está te trazendo de aprendizado. Qual é o ensinamento que ele quer te mostrar? E aí, a partir do momento que você conseguir entender qual é o aprendizado que está embutido naquela situação, aquele sofrimento vai deixar de ser sofrimento, porque você vai ter uma visão mais ampla da situação, não vai ficar focando apenas no sofrimento. Que normalmente nós sofremos quando olhamos muito focado para nós mesmos e para o sofrimento. Por isso que é importante afastar um pouquinho mais e, a partir dali, procurar a lição que está embutida naquele sofrimento. Então, tente fazer esse teste para ver se funciona com você. Se não funcionar, comenta depois aqui comigo que a gente vai trocando as mensagens. Tá bom, Fátima? Mas obrigado pela sua contribuição, pela participação aqui também na live. Então, quero aproveitar e agradecer a presença de todos que estão aqui na live, agradecer por todo o carinho que vocês têm me dado, e é de uma gratidão muito grande que eu faço essas lives, estou presente aqui para compartilhar os meus conhecimentos com vocês e também trocar conhecimentos com vocês, dos ensinamentos que vocês me passam. Então nós precisamos começar a ter predisposição para o crescimento. E esse despertar normalmente acontece após uma série de sofrimentos. Quanto mais teimosos nós formos, mais tempo durará esse sofrimento.
Uma vez pediram para Sócrates juntar um grupo de pessoas e ficar 2 horas explicando para eles como as pessoas podem se tornar mais sábias. Aí Sócrates respondeu que a mãe dele era uma parteira, uma excelente parteira, mas ela não ia conseguir dar à luz para uma mulher que não tivesse grávida. Então, da mesma forma, se nós não estivermos abertos para o crescimento, não importa quantas ferramentas, quantas pessoas tentem nos ajudar, nós não vamos conseguir perceber essas oportunidades. E aí, quando nós estamos abertos para o crescimento, pessoas e ferramentas começarão a aparecer para ajudar no nosso desenvolvimento. Então, procuremos aproveitar e valorizar as oportunidades de aprender e crescer para o bem. Então, através das aflições que nos cercam e que são necessárias para nós nos aprimorarmos a nossa alma e ajudarmos as outras pessoas. Então, à medida em que nós vamos ajudando as outras pessoas, apesar dos nossos sofrimentos, nós vamos encontrando o porquê das coisas, vamos encontrando as respostas para as várias perguntas que nós temos. Então, de que forma que nós podemos valorizar essas oportunidades de aprender e crescer para o bem? Então, quando nós estamos realizando alguma obra no bem, diante da intolerância de alguém, procuremos continuar atuando para que as pessoas que estão sendo beneficiadas não sejam prejudicadas. Ou seja, que nós continuemos agindo pelo ideal de atender quem precisa de ajuda. Então, diante dos desafios da vida, ao invés de nós procurarmos perguntar o que vamos ganhar com isso, podemos mudar o pensamento para como eu posso ajudar nessa situação, ou como eu posso contribuir para melhorar essa situação. Então, enquanto nós não entendermos que as provocações e os problemas são testes necessários para a nossa evolução, nós vamos continuar sofrendo. E quando esse nível de sofrimento ultrapassa um limite, ele pode se transformar em desespero, complicando ainda mais a nossa tranquilidade e o nosso refazimento. E nesse desespero, nós queixamos do nosso destino, acusamos a sabedoria divina e podemos até nos mover para aquele campo da maldade, esquecendo que tudo o que nós estamos passando fomos nós mesmos que produzimos pela lei de causa e efeito. Então, para nós nos fortalecermos, nós passamos por situações de provações para repararmos os nossos erros e para nós crescermos. A Fátima escreveu: obrigada, Deus te abençoe com essa luz de entendimento, onde nos ajuda com as orientações, paz, harmonia e muita luz. Obrigado a você, Fátima. Então, tudo o que exige alguma coisa de nós, quando nós aceitamos esse desafio, nós vamos nos fortalecendo. Acho que muitos de vocês já devem ter visto aquela parábola da borboleta da lagarta tentando sair do casulo. Quando uma pessoa tenta ajudar aquela lagarta a sair do casulo, ela não consegue bater as asas depois que sai do casulo, porque justamente aquele esforço que aquela lagarta precisa fazer para suas asas ultrapassarem o limite do casulo faz com que ela fortaleça as asas e possa voar. Então, o esforço que nós fazemos ele é necessário para que nós possamos crescer com a situação. Da mesma forma, quando uma semente está em desenvolvimento, ela tem aquela casca, mas para ela poder crescer, ela também vai passar por um processo de dor, um processo de sofrimento, para quebrar aquela casca e poder começar a germinar e se tornar uma planta. E existem também plantas que são usadas em tratamentos complementares. Tratamentos complementares, por exemplo, a fitoterapia, né?
E uma coisa que disseram para mim é que quando essas plantas elas são cultivadas dentro de uma estufa, protegidas do tempo, protegidas do calor, e não tem problemas com intempéries, elas não criam, elas não produzem aquelas substâncias que dão maior potencialidade para aquelas plantas poderem ajudar na melhoria da saúde. Então, isso aí, a natureza, né, nos ensina que nós também precisamos estar diante das intempéries da nossa vida para que nós possamos nos fortalecer. E tem uma frase que diz assim, que nós somos como uma faca, onde a pedra nos desgasta ou nos amola, depende da qualidade da faca. Então, à medida em que nós vamos tendo o entendimento da necessidade das aflições como remédios para a melhoria da nossa vida, as aflições começam a nos amolar ao invés de nos desgastar. E vamos nos tornando cada vez mais requintados, moralmente e espiritualmente. Florips Suriani disse boa noite Florips. Neuza Rodrigues escreveu boa noite Hugo, cuido do meu emocional, trabalho aonde eu quero, moro no bairro onde eu quero, gosto de todos os seres humanos, mas filtro minha amizade, sou feliz. Parabéns, Neuza, isso é importantíssimo. Todos esses pontos que você colocou são importantíssimos. Filtrar as amizades também são importantíssimas. Quando nós ficamos muito próximos por muito tempo com pessoas muito tóxicas, nós podemos ser contagiados. Da mesma forma, quando nós passamos mais tempo com pessoas boas, nós também somos contagiados. E vice-versa, né? Parabéns, Neuza, obrigado pela contribuição. Ilza escreveu, olá, boa noite. Mais um encontro para o nosso enriquecimento. Obrigada, Ilza. Então, obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então, quando nós estamos nos desgastando sem proveito, estamos consumindo as nossas energias com aborrecimentos inúteis, criando sofrimentos adicionais. Criando sofrimentos adicionais, como assim? Que sofrimentos adicionais são esses? Por exemplo, se nós realizamos um determinado trabalho, recebemos um salário compensador daquele trabalho, e nós nos revoltamos porque um determinado companheiro de trabalho teve mais destaque que nós, isso é um sofrimento adicional desnecessário. Porque nós não estamos vendo o todo, estamos vendo apenas aquele trecho. Porque esse destaque que a pessoa teve, ele pode trazer o preço de novos compromissos que caberia a nós suportarmos. Será que nós suportaríamos novos compromissos com esse destaque que teríamos? Então é bom a gente começar a prestar atenção, não apenas naquele problema, mas ver a continuidade daquele problema, como que seria, ter uma visão mais ampla. Por exemplo, se nós possuímos recursos materiais suficientes para o nosso conforto e nós nos lastimamos de ter perdido algum negócio que nos traria mais vantagens, é que nós estamos reclamando só daquele problema. Mas se nós ampliarmos aquela visão, pode ser que nós não vemos que nós fomos desviados de experiências que poderiam nos tirar do repouso inoportuno ou até mesmo de outros sofrimentos emocionais. E quando nós temos, por exemplo, uma coleção de gavetas superlotadas de adornos caros e caímos no desespero por perder uma joia de uso pessoal, se nós ficarmos focados só naquele problema, poderemos entrar realmente nesse desespero. Mas provavelmente essa perda dessa joia de uso pessoal estaria evitando de nós sermos envolvidos por algum tipo de cobiça ou mesmo da violência. Então nós não estamos vendo que muitas vezes estamos sendo protegidos quando determinadas coisas acontecem e nós não gostamos. Mas nós não vemos isso, vemos apenas a parte ruim e não conseguimos ver a parte boa disso. Então, aproveitando, tem um exemplo meu. Uma vez eu estava voltando de um determinado local, já era tarde da noite, e aí estava
dentro do carro, até perguntei para minha esposa, vamos voltar por tal avenida? Aí ela falou, não, por tal avenida não, é perigoso, vamos desviar. E nisso eu desviei o caminho, peguei umas ruas mais estreitas, só que nessa rua estreita onde tinha o desvio, tinha um caminhão manobrando bem no meio da rua, e eu não conseguia passar. Fiquei bastante tempo ali naquela rua esperando o caminhão manobrar para poder entrar na garagem. E com isso, nós ficamos pensando, isso tem algum motivo. E aí, depois que o caminhão estacionou dentro da garagem, pude passar e com isso eu retornei lá na frente, eu retornei na avenida onde eu iria passar. Então eu desviei de um determinado trecho da avenida, mas lá na frente eu voltei de novo para a avenida, porque era um caminho de volta para casa. Só que bem nesse cruzamento tinha um acidente gravíssimo que tinha acabado de acontecer. Então olha só a proteção que nós tivemos, a proteção de nós não pegarmos a avenida logo de cara e irmos por uma rua lateral, uma rua secundária, e aquele caminhão nos segurar pelo tempo suficiente para nós não sermos envolvidos naquele acidente, naquele cruzamento. Então muitas vezes nós não vemos o além, vemos apenas um pequeno trecho, e quando reclamamos daquele trecho, aí pode nos levar ao desespero, porque nós não estamos entendendo o todo. Então procuremos ver quantas situações nós passamos em que nós fomos protegidos. Então coisas às vezes que nós não gostamos que acontecem conosco, acontecem para nos proteger de coisas mais graves. Então comece a prestar atenção para ver se isso também não acontece na sua vida. Porque todos nós somos protegidos e às vezes não percebemos. Então a Sueli escreveu aqui, boa noite Hugo, estamos todos juntos nessa live e noite maravilhosa. Muito obrigada, Sueli Pereira. Muito obrigada, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo seu comentário também, Sueli. Boa noite, amigo Hugo, estamos aqui, Cristi e Ayrton. Boa noite, Cristi e Ayrton, bacana ver vocês aqui também. Legal. Sejam bem-vindos também. Rosilene Caetano escreveu, boa noite, gratidão pelos ensinamentos. Boa noite, gratidão a você também por estar me acompanhando aqui na live. Tia Lourdes entrou aqui e disse boa noite tia Lourdes, bem-vinda. Aproveitar e tomar um pouquinho de água. Então, quando eu falei os vários exemplos aí de ter coleções superlotadas de adornos, nós possuirmos coisas materiais, então a questão para nós refletirmos não é sobre nós possuirmos bens materiais ou não, e sim o que nós fazemos com eles. Então todos os sofrimentos aparecem quando nós vemos apenas essa parte do cenário, como eu acabei de comentar, e não o todo. Então, se nós começarmos a exercitar a visão para termos uma distância focal, nós vamos conseguir enxergar muito mais coisas. Vamos conseguir ver um panorama maior e muitos sofrimentos vão deixar de existir. Porque quando nós entendemos o significado de uma determinada situação, como nos exemplos citados anteriormente, nós deixamos de sofrer. Assim também há outros tipos de situação, como por exemplo, nós temos um guarda-roupas lotado e reclamamos com o costureiro que desviou do modelo que havia sido desenhado anteriormente. Ou quando nós, por exemplo, moramos em uma casa sólida e ficamos doentes porque nós não estamos conseguindo fazer a reforma adequando a casa da maneira como nós gostaríamos. Quando nós, por exemplo, temos um automóvel acolhedor, mas ficamos inquietos por não poder trocar naquele momento pelo último modelo. Ou quando nós nos sentamos numa mesa com vários tipos de prato, com, por exemplo, 5 pratos diferentes, e reclamamos por não ter o nosso prato preferido. Todas essas situações são as nossas sombras se manifestando. E muitas vezes nós não percebemos. E de
tanto reclamarmos da vida, a reclamação passa a ser um hábito, fortalecendo ainda mais essas sombras. Então, imaginemos um canto escuro da nossa casa, por exemplo, um sótão ou um porão, ou um local que é mais escuro da casa. São similares ao nosso lado sombrio. Todos nós temos esse lado sombrio, que ele está reprimido dentro de nós ou ele está desconhecido por nós. Tanto que Carl Gustav Jung, psicanalista, ele dizia que todos nós temos uma sombra. E quanto menos ela se incorporar na nossa vida consciente, mais escura e densa ela será. Então, ele está falando para a gente procurar descobrir as nossas sombras e incorporar isso no nosso inconsciente, para que nós possamos ter uma vida mais tranquila. Então ele fala assim que quando nós escondemos a nossa sombra, ela forma uma trava inconsciente que impede a realização das nossas melhores intenções, porque aquilo que não fazemos aflorar na nossa consciência aparecem em nossas vidas como destino. Ou seja, as nossas sombras começam a aparecer como travas para a nossa caminhada, em forma de destino. Então cabe a nós pararmos para refletir, utilizando da lógica e da razão, para que nós possamos carregar os nossos fardos com zelo e serenidade, mas convictos que todo sofrimento excedente que nós mesmos produzimos vai complicar ainda mais a nossa própria caminhada. E se nós continuarmos com a resistência, negando a nós mesmos, negando as nossas sombras, nós estaremos nos impedindo de viver uma vida legítima, sincera e verdadeira. Só que nós não podemos também ficar nos recriminando. Por exemplo, se nós nos achamos que somos maus, nós podemos imaginar, nós podemos refletir que não somos totalmente maus, somos apenas ignorantes. Ou seja, não somos maus, somos apenas ignorantes ou desconhecedores de determinados assuntos. Se nós achamos que temos um conteúdo inadequado, nós podemos olhar de uma outra forma, mostrando que nós temos um jeito único de ser, que mais ninguém tem. Se nós achamos que, por exemplo, deveríamos ser perfeitos, podemos ver o outro lado, que nós somos seres em desenvolvimento espiritual e moral. Ou se achamos que nós somos anormais, na realidade nós somos apenas pessoas vivendo uma normalidade no meio da imperfeição humana. Então, conforme nós vamos aceitando o nosso lado sombrio, ele vai se corporificando na nossa vida em forma de saúde emocional, harmonia e serenidade. Ana Eurides escreveu aqui: sempre que estamos conscientes no momento presente, entendemos todas as mensagens divinas. Bacana o que você comentou aqui, Ana Eurides. É verdade, sempre que estamos conscientes no momento presente, entendemos todas as mensagens divinas. Exatamente, porque a nossa consciência nos liga ao alto, eleva os nossos pensamentos e nos liga ao alto. E assim nós vamos nos conectando com as boas mensagens e com as boas energias, melhorando também o nosso emocional. O Betão Star Trips entrou aqui também, boa noite, seja bem-vindo. Nós podemos perceber que uma grande sinfonia, ela começa com algumas notas desafinadas. Da mesma forma que um músico, no início de carreira, toca notas difíceis da gente conseguir escutar, da gente conseguir suportar aquelas notas. Porém, depois de capacitados, participam da harmonia da sinfonia toda. Então a nossa mente funciona como um músico que
que começa com notas desafinadas, sem acertar a nota. Conforme a nossa mente vai sendo capacitada, ela começa a participar da harmonia do ambiente em que vive. E podemos começar com as pequenas coisas, e isso é um exercício diário. Que tipo de coisas nós podemos fazer? O perdão, a compreensão, a tolerância no lar, com coisas pequenas, e aos poucos vamos aumentando. A paciência com as pessoas que vivem conosco, filhos, cônjuges, parentes. Tolerância com as coisas que nós não conseguimos mudar também. Então, o lar em que vivemos é como uma lavoura. As pessoas que nos cercam são como as plantas frutíferas. Então vamos imaginar que o lar é uma lavoura e as pessoas que nos cercam são como plantas frutíferas. E nós somos o zelador. Então a forma como nós cuidamos das pessoas que nos cercam será a forma como elas vão frutificar. Então, de acordo com como nós lidamos com elas, elas vão nos trazer paz ou vão trazer inquietações. Então, através de uma boa conversa, uma conversa edificante, uma conversa alegre, nós podemos fazer um bom uso do tempo. Então, procuremos vigiar quando as nossas emoções criam pensamentos negativos na nossa mente, bloqueando e não deixando os pensamentos serem expressos através da palavra. Então, o esforço diário, ele é imprescindível. Porque um pouco a cada dia. Se a gente fizer um pouco a cada dia, em um ano, nós já teremos resultados bem melhores. O Betão escreve aqui, trabalhei na AT&T junto com o Shin. Bacana, Betão. Escreveu aqui, não sabia desse seu trabalho. Muito bom, vou acompanhar. Obrigado, Betão. Seja bem-vindo. Bacana. Irene Finatelli escreveu boa noite. Boa noite, Irene. Carlos Roberto Montagnini disse boa noite, Hugo Mizukami. Obrigado pelos ensinamentos e exemplos muito sinceros e agradáveis. Muito obrigado, Carlos. Então sejam todos bem-vindos. Bacana. Então eu falei que é importante a gente exercitar um pouquinho a cada dia. Se a gente exercita um pouquinho a cada dia, na semana a gente vai ter uma evolução. No mês, uma evolução maior. No ano, a evolução vai ser maior ainda. E no decorrer dos anos, vamos ter uma maior evolução. Isso vai trazer benefícios para a nossa vida. Isso é para a vida toda. Então, esse esforço diário vai ajudar a nós nos trabalharmos na redução das nossas resistências perante as nossas próprias sombras, melhorando assim os sofrimentos emocionais, aceitando a vida que Deus e o universo nos deram, aceitando como nós somos, aceitando como os outros são. Isso não significa aplaudir o que os outros fazem, mas compreender que cada um de nós faz o que pode. Cada um de nós está num grau diferente de evolução. E que cada um de nós possamos fazer o nosso melhor. Que nós possamos fazer o nosso melhor. E encontrando o verdadeiro valor em cada coisa da vida, para nós superarmos os nossos sofrimentos emocionais. Então eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar na prática do seu dia a dia. Então, se você gostou ou não gostou do conteúdo, escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se eu estou no caminho certo e também para eu saber o que eu preciso melhorar. E se você acha que o conteúdo desse vídeo pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e serem beneficiadas também. E você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. E a partir da semana que vem, eu vou continuar com as lives todas as segundas-feiras, às 19h19, onde a cada dia eu vou abordar um tema diferente.
O Betão escreveu aqui: nossa, que bom ouvir isso, estava precisando ouvir isso nesse exato momento. Que bacana, Betão, é sincronicidade, muito legal. A Cristi e a Ayrton aqui escreveram: obrigado, gratidão pela maratona, boa noite. Boa noite para vocês também, Cristi e Ayrton. Boa madrugada aí, né? Aqui temos Floripes, escreveu: maravilhoso ensinamento, Deus abençoe. Obrigado, Floripes, Deus te abençoe também. E abençoe a todos que estão assistindo ao vídeo. Ou vídeo aqui ao vivo ou gravado. Andréa Vieira escreveu: gratidão por tantas lives edificantes. Que Deus abençoe seu trabalho. Muito obrigado, Andréa. E Deus também te abençoe. Sueli Pereira escreveu: eu amei e você está no caminho certo, sim. Muito obrigado, Sueli. Ana Eurize escreveu: boa noite. Boa noite, Ana. Elza Dias Nobuchiga escreveu: gratidão, querido Hugo-san. Gratidão a você, Elza. Muito obrigado por vocês me acompanharem na live. Olha que legal, o Betão escreveu aqui: estou em Portugal. Então o fuso horário de Portugal aí deve ser parecido com o fuso horário aí da Espanha. Deve ser agora, horário de verão, 5 horas de diferença, né? Que a Cristi e o Ayrton estão lá na Espanha, acompanhando essa live da Espanha. Que bacana. Sueli Seracinski escreveu: boa noite, amei essa noite. Muito obrigado, Sueli. E boa noite para todos vocês, que todos possam ter uma excelente noite, um excelente feriado, um excelente final de semana. E espero vocês na segunda-feira, às 19h19. O Beto escreveu aqui: são 4 horas de fuso horário. Opa, então aí tá com 1 hora de diferença com relação à Espanha. Legal, bacana. Mas também aí já é de madrugada, né? 00h11. Muito bacana, obrigado por me acompanhar daí. Minha mãe escreveu: muito lindo ensinamento, gostei muito, obrigada, boa noite. Muito obrigada, mãe, boa noite. Legal. Muito bacana, Betão. A tia Lourdes escreveu: gratidão, gratidão a você, tia Lourdes. Então espero ver vocês na segunda-feira, às 19h19. Então já vou desconectando aqui. Caso alguém queira fazer algum comentário, eu vou acompanhando depois e vou responder no tempo mais rápido possível, tá bom? Então se eu não responder hoje, eu vejo amanhã. Mas eu vou vendo os comentários também, mesmo depois de terminar a live. Ok? Boa noite a todos vocês. Tchau para todos.